Uma ferramenta importante do projeto Pindorama Casa Coletiva é a ferramenta que retrata a evolução. E a gente trabalha a evolução do corocochó e seus parentes, que totalizam um grupo de 8 espécies. Aqui está o corocochó, que ocorre, é a nossa espécie emblemática, que ocorre aqui na área do Laranjal, em Pelotas, onde é o limite sul dele, e ele se estende até a região do Espírito Santo pela Mata Atlântica costeira úmida. Ele é parente próximo do coxó, que é uma espécie de corocochó, só que ocorre em áreas de mata em planícies, né? Em matas com clima um pouco mais quente, mas em muitas áreas ocorre junto com o corocochó. E os seus outros parentes, totalizando 8 espécies, e essas 8 espécies são retratadas no nosso quadro de relações genealógicas, ou filogenia, né? As relações filogenéticas, que são as relações evolutivas entre as espécies, que nós retratamos de uma forma didática através de envelopes que contêm outros envelopes menores. Então aqui a gente tem uma filogenia que vai ser montada aqui, uma árvore genealógica baseada em 2 trabalhos científicos que apoiaram um ao outro. São trabalhos muito sérios, muito robustos, que revelaram a história evolutiva do corocochó e dessas espécies relacionadas com ele, que nós vamos ver agora. Então a história é mais ou menos assim. Teríamos há 18 milhões de anos atrás um ancestral comum, que ocorria desde da Amazônia até a Mata Atlântica, e cerca de 17 milhões de anos atrás, esse ancestral comum deu origem a 2 espécies filhas. E aqui a gente representa por essas imagens as 2 espécies filhas, cerca de 17 milhões de anos atrás. Então uma espécie mãe, né, uma espécie bisavó, depois a gente vai mostrar por que ele é bisavó, ele tem 2 espécies filhas. Bom, essa espécie filha aqui, ela deu origem, cerca de 16 milhões de anos atrás, a 2 espécies filhas. O ancestral dos corocochós seria a mãe dos corocochós, e o ancestral, ou mãe, do primo andino do corocochó, cerca de 16 milhões de anos atrás. Por conseguinte, a outra espécie filha da nossa bisavó ancestral deu origem ao ancestral, ou mãe dos galos da serra, e ao ancestral, ou mãe dos saurás, que são essas espécies do norte da América do Sul. Então aqui a gente tem uma imagem de como está ficando a árvore genealógica até agora. Bom, cerca de 4 milhões de anos atrás, essa mãe dos corocochós, ou corocochó ancestral, deu origem a 2 espécies atuais, que é o próprio corocochó e o coxó. Ambos são espécies endêmicas da Mata Atlântica. Nós retratamos o ancestral comum deles tendo a cabeça preta, porque as 2 espécies atuais, o corocochó e o coxó, têm a cabeça preta. Então a gente retratou ele assim. E um pouco mais antigamente do que isso, alguns milhões de anos antes, esse ancestral andino do primo do corocochó deu origem a essas 2 espécies que tem lá no norte dos Andes. Cerca de 6 milhões de anos atrás, a mãe ou ancestral dos galos da serra deu origem às 2 espécies de galo da serra. O galo da serra do norte da América do Sul, do norte da Amazônia, e o galo da serra ou galo da rocha andino, isso ocorre nos Andes. E o ancestral dos saurás, mais recentemente, em torno de 1 milhão de anos atrás, deu origem às 2 espécies atuais de saurás da Amazônia. Aqui estão as 2 espécies. Então o retrato dessa evolução estaria assim: o ancestral de todos eles e as espécies descendentes. Como a gente vai passar isso para a árvore filogenética ou árvore genealógica das espécies? A gente tem as imagens dos ancestrais, a mesma imagem que está nos envelopes, que mostra essa evolução. E aí nós vamos então grudando eles no seu lugar preciso. Na verdade, quem vai fazer isso são os participantes do projeto, que vão ser participantes de diferentes idades.
jovens, crianças, adultos, seguindo a mesma sequência que a gente vê ali. E isso tudo ajuda a entender o padrão de evolução. Por fim, a gente vai recolher as fotos das espécies atuais e colar elas no seu devido lugar a partir do ancestral comum. Aqui está o ancestral comum dos corocochós, a mãe dos corocochós, e as espécies filhas, que são as espécies atuais. Essas espécies retratadas por essas imagens, né, artísticas, digamos assim, essas não existem mais, porque com o tempo elas foram se transformando nas espécies filhas. Não é que elas se extinguiram, elas simplesmente se diversificaram, elas se separaram em populações diferentes, e essas populações, por estarem separadas, foram se diferenciando, levando à formação de outras espécies. Então, por isso que a gente chama de espécies filhas, que elas descendem de uma espécie de um ancestral comum, né? De uma espécie mãe ou de uma espécie ancestral. Aí fica montada toda a árvore do corocochó e dos seus parentes. Então aqui o ancestral de todos eles, o bisavó dos corocochós, aqui as duas espécies filhas, cada uma dessas duas espécies filhas deu origem a outras duas espécies pelo processo evolutivo, e cada uma dessas espécies também deu origem a duas. Bom, isso então é um exemplo de evolução entre os muitos exemplos que ocorreram, milhares de exemplos que ocorreram na América do Sul. E aí a gente, em outro momento, vai fazer uma dinâmica que envolve um grupo de 8 pessoas, que vai trabalhar com vários desses envelopes, e cada espécie vai ser representada por 8 envelopes, mostrando então como se deu essa evolução, através da evolução da paisagem da América do Sul, dos processos de soerguimento dos Andes, dos processos que levaram à evolução do continente como ele é hoje. Só que com a evolução do continente as espécies também evoluíram. E essa evolução do continente foi o que afetou e que gerou essa árvore da diversificação do corocochó e dos seus primos, dos seus parentes. E esse parentesco do corocochó é uma subfamília dentro da família dos cotingídeos. Chama-se subfamília Rupicoline. Rupicoline é por causa do nome científico do galo da serra, que é rupícola. É um nome usado para toda a subfamília, dentro da grande família dos cotingídeos, que é essa família de aves tropicais das florestas, especialistas em comerem frutos de árvores das nossas florestas.